Opa! E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez eu ia perguntar. E dessa vez aqui, mais vizinho, mais pro nosso querido Hora Cartoon. Das coisas sériezinha, dessa vez aqui, episódio número 21, White Diamond, né? Dando sequência nessa AU. Eu sou a Lápis Azul e eu acho que agora a gente vai ter a Lápis Azul liberta 100%. Tô bem animado mesmo. Naquela galera, a gente agradecer a todo mundo que é membro aqui do canal, que dá aquele apoio enorme. Muito obrigado pela sessão, fera demais. Esse especial, a Luísa, o Davi, o Cristiano, ó. Tamo junto, minha rapaziada. E sem muito mais delongas, bora lá. Cenário diferente, trazendo hoje a última parte do ano, que já deveria ter acabado faz tempo, Tá 2x? Tá 2x. da White Diamond AU, também a maior parte de todo. Oh, meu Deus, o que que eu fiz? Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, continuando no cenário diferente, trazendo hoje a última parte do ano, que já deveria ter acabado faz tempo, da White Diamond AU, também a maior parte de Só bugou todas, do tudo. universo alternativo em que Diamante Branco teve um filho com o Greg ao invés de ele ter com a Rose, e assim saiu o White Steven. Aqui na vizinho tem a playlist com todos os episódios na ordem, caso você tenha curiosidade. Como vocês sabem, estamos no arco da Lápis Lazuli nessa AU, que aliás está durando bem mais do que só 2 episódios como foi na série mesmo. Em que as Crystal Gems já descobriram a cagada que Steven e a Amethyst fizeram depois que a Lápis inundou Beat City. E hoje teremos Quase os teve um capítulos tsunami em Beat mais City. importantes desse arco. Só dando uma breve recapitulada na parte passada. Após Beat City ser inundada, Steven ficou numa mesa para poder boiar, até que viu o espelho que veio atrás dele e o puxou para debaixo d'água e pediu para que o tirasse de lá, percebendo que tinha uma Jen consciente e normal lá presa. Não é Mas uma antes que corrompida, pudesse né, que tirá-la ele do tá imaginando espelho, que era. ele viu o olho da sua madre e desmaiou, sendo resgatado por Pérola Branca pouco tempo depois. Pérola brigou muito com a Amethyst e com ele, pois não poderiam tirar aquela Jen de lá porque isso significaria o fim de Beat City, esperando o Garnet voltar com Rose para ver o que farão a respeito. E agora tem a Aliás, piada da gente, sobre um Rose, detalhe né? da parte passada, daquele lance bem introspectivo do Steven acabar vendo o olho da Diamante Branco, que eu não entendi direito e tal. Muitos de vocês entenderam e comentaram várias pessoas uma explicação muito boa pra isso. Naquele momento, o Steven estava usando o seu poder de meio que ver a forma básica de uma Jen. E alguém já tinha perguntado ao criador da AO há muito tempo o que aconteceria se ele usasse esse poder dele de Usasse enxergar a espelho. forma básica num espelho normal. Genial, Tipo, o Steven tá se gostei. olhando lá no espelho e usa esse poder. Se ele veria a forma dele mesmo ou da Diamante Branco. E o Le Criador da AO não respondeu nada, acho que só respondeu com um sorrisinho. E agora nós vimos o que acontece, porque o espelho, por mais que ele tivesse quebrado e tal, ainda tem a propriedade reflexiva de um espelho normal. Então, como ele estava usando, querendo ou não, esse poder de ver a forma básica, quando ele se olhou no espelho, ele acabou vendo a Diamante Branco, porque, querendo ou não, a primeira forma dele é Diamante Branco. A forma do Pink Steven é a primeira dele, a Diamante Rosa, então foi isso que aconteceu. Ele estava se vendo como é a verdadeira forma dele, entre muitas aspas. Agora, se continuando na história, perguntou a Steven bem aleatoriamente no Tumblr, ainda bem porque eu não aguentava mais perguntas super específicas que não faziam o menor sentido, Não aguento se mais ele o sabe Tumblr. como ser uma pessoa mais decisiva, algo que ele queria muito saber, e isso enquanto a Pérola Branca tá lá amarrando e trançando o cabelo dele como ele gosta. Depois disso, ele olha pra cima com uma cara bem triste e vira pra Pérola decidindo que irá atrás do espelho, falando isso na língua de sinais americana para que as outras não saibam do que eles estão falando, já que ainda estão lá na colina do templo. Ela tenta contra-argumentar com ele com as suas mãos, falando não, é muito perigoso, respondendo que ele tem que ajudá-la porque ela está presa como a Pérola Branca já esteve. Agora falando Pronto, aí normal, agora ele se levanta e garante a ela que quebrou a vai ficar Pérola tudo Branca. bem, afinal de contas ele é um diamante, não é? Ele tem que começar a consertar os seus erros de alguma forma. Caramba, Olha, sinceramente, Steven o Branco, Steven nessa ó. luta tá começando a ficar bem parecido com o Steven original, com as cismas dele, porque esse menino tá cismado e querer consertar os erros dele, como se fosse algo bem fácil, bem simples, você pegar um espelho que controla a água no meio do oceano, e também como se tudo isso fosse culpa dele, sendo que é culpa dele, é culpa de Amethyst, é culpa de Pérola, é culpa de Rose, é culpa de um monte de gente, não só dele, assim como o Steven, E eu diria que o Oz Steven original, tem menos tinha culpa a aí, cisma tá? de querer ajudar todo mundo e fazer com que eles mudassem de ideia quando eles claramente não queriam. Pérola está vendo que o nível da água, que antes estava diminuindo, já está subindo de novo e Garnet e Rose ainda não chegaram, com a Amethyst bisoiando o que Steven estava fazendo, e aí berrando, Steven, o que você está fazendo? Já botando o pé na frente da água, falando que cansou de ser um inútil, vai achar aquele espelho e levá-lo para lá, dessa forma poderão conversar com ele e chegar a uma solução. Elas ficam berrando pra ele, Steven, não, só que ele não quer saber, ele já achou aquele espelho 2 vezes e pode achar que É, o vai, espelho vai acabar mano, achando vai ele. aí, Ele é um mano. ótimo nadador e Seu pode cara. aguentar por horas, só que elas não estavam gritando, Steven não, porque ele queria ir sozinho. E sim, de acordo com a Ametista, pro que está atrás de você, idiota, vendo uma sombra de uma mão e se deparando com um enorme braço d'água que está prestes a cair em cima dele, com Pérola Branca correndo para tentar salvá-lo e o segurando o mais forte que pôde. Mas ele só ouve um barulho parecido com esse som.
e não sente o golpe da água, abrindo seus olhos e vendo um escudo enorme cor-de-rosa da Rosângela, que chegou bem na hora para salvar o bumbum dele, virando e se deparando não só com ela, mas também com o leão. Sim, o leão fofucho, rosa e incrível, continua existindo do mesmo jeito nesse universo. Agora é Porém, ainda dela, pertencendo a Rose e não tendo nenhum vínculo com o Steven, porque ele não é filho dela. Leão acaba pisando no celular dele depois que uma pessoa do Tumblr fala Leão! E claramente o celular não quebra, né, gente? Porque vocês sabem que o celular do Steven nessa é da Nokia, então não quebra nada e ele só puxa pra que ele não arranhe a tela. Rose, ainda montada no seu lindo animal, pergunta se eles dois estão bem, segurando Steven, já sabendo da situação demais, porque né, Garnet contou a ela, com Steven implorando pra que ela o ajude a ajudar a Jen do espelho. Garnet interrompe falando a Rose que precisa de um impulso, daí ela forma o escudo de novo pra Garnet pisar no ar e meter uma manoplada na mão d'água com toda a força. Daí ela tenta falar pro Steven que eles não tem muito tempo, e ele quer explicar que só queria consertar as coisas e a Jen do espelho é consciente como eles está presa e com muita raiva. Pérola Branca está atenta aos dois e o leão fuçando o cabelo dela, e Rose sabe daquilo, Garnet também contou. Steven acha que, sendo assim, eles têm que libertá-la, certo? Ela está presa sem conseguir falar. Vamos ver o que a Rose vai falar. Igual a Pérola Branca estava. Agora o leão já cogitando comer o cabelo dela, Rose diz que é mais complicado que isso, porque aquela lápis lazuli é uma Jen do planeta natal. Se deixarem sair agora, é muito provável que ela destrua a Bitsy. Não vai querer libertar ela, né? Ele ainda insiste que eles podem conversar com ela e fazer com que ela mude de ideia, sendo muito gentil da parte dele pensar isso, só que Rose tem certeza que isso é muito perigoso. Lembra das aulas sobre história de Jen? Lápis lazuli são Jens terraformadoras de um imenso poder, e essa que eles estão enfrentando está muito afetada e irada, tendo o direito de estar assim, mas se a escolha for entre ela e as pessoas de Bit City, Rose não tem dúvida de qual escolher. Ela não pode colocar vidas humanas em risco tentando negociar com uma Homer Jen, e mesmo que ela ainda decida não destruir Bit City, ela pode voltar pro planeta natal ou arrumar alguma forma de contatá-los. Assim, não só Bit City estaria em perigo, como mas todo ela o planeta sabe Terra que a e tudo Lápis pelo Azul qual elas rodeia ela fala, Steven, você está realmente diferente do que você era quando foi Diamante Branco. E se você ama e se importa com os habitantes desse planeta como você diz, sabe que vai entender o raciocínio dela, e é melhor capturarem o espelho e embolharem. Assim ela sofrerá menos. Ah, e close ali no fundo do leão simplesmente apaixonado pela Pérola Branca. É uma situação bem delicada e crítica, porque o Rose tá certo, né? Lápis pode muito bem voltar pro planeta natal e de alguma forma fazer com que eles voltem os olhos pra Terra antes do que o esperado, já que na série original o Lápis foi obrigado a contar o que sabia da Terra quando o Peridot já sabia que tinha alguma coisa errada e sabia da existência das Crystal Gems. E assim que terminou a conversa, Pérola Branca e Leão são jogados pra longe por um golpe d'água, literalmente jogados pra longe como se fossem dois pedaços de cocô espacial, desesperando Steven e Rose porque eles vão cair, mas aí ela cria um escudo que consegue segurar a queda de Pérola, e caso não lembrem, o leão consegue andar sobre a água, então isso só deixou ele pitaço. Enquanto isso, ouvimos de fundo Garnet mandando a Amethyst buscar a Pérola Branca, e Garnet e Pérola lutando contra a água, e aí Rose pega e põe as mãos no ombro do Steven falando que talvez haja um jeito dele conversar com ela, mas esse vai ser o último recurso deles. Porque caso não consigam segurá-la, ele será a única opção, sem entender o que ela quer dizer com isso, relembrando que ele é Diamante Branco. Se ele mandar parar, talvez ela escute. Não podem deixar que ela volte pro planeta natal. Não sei ao certo se nessa afirmação o Rose tava falando tipo, ah, você é fucking Diamante Branco, todo mundo te obedece, ou ela tava falando tipo, ah, você é Diamante Branco e tem o poder de controlar todo mundo e obrigar eles a fazer o que você quer. Eu acho mais que foi a primeira opção, mas em caso de emergência a segunda seria mesmo, viu? Rose diz que ele tem que proteger alguma coisa, porque eles são bruscamente interrompidos por um tsunami que acaba de subir a montanha inteira e separa Rose e Steven. Até porque, né, o que bilhões de litros de água não são capazes de fazer. Steven é levado pela correnteza pra longe, pra bem longe, até parar em uma parte sem água alguma. Porém, ele ainda consegue ver ali a sombra tintulada da água sobre ele. Vendo que parou em algum lugar que fica exatamente no meio do mar, só que a água foi movida pra criar um caminho para ele. Tem um Moisés, abriu os mares. Ou mais completamente mano, você só pode estar de brincadeira comigo. Óbvio que, todo esse caos, pancadas e bilhões de litros de água, Steven ainda tinha que estar com o celular dele junto a ele, ainda por cima intacto, como no dia que saiu da caixa, né? E aí, ele vai responder a pergunta. O que você vai fazer quando meio da pegar situação o dessa espelho? e poder Ele claramente pergunta, está cara. ligado a isso tudo, mas quebrar não adiantou. Talvez a pedra atrás dele, até porque ele só te atacou quando você o curou. Aliás, parabéns ao criador da U, porque em meio a todo esse caos, que tá muito mais caos do que o final da segunda temporada, que era muito caos, o Steven não tá publicando tudo que tá acontecendo no seu Tumblr, então essa pergunta sobre o espelho deve ter sido mandada antes mesmo da primeira enchente em Bit City. E ele não sabe, não tem ideia do que vai fazer agora, ainda mais longe da Pérola Branca e das Crystal Gems. Steven segue o caminho fino feito de paredes de água separadas para que ele possa passar, e acaba chegando mais uma vez até o espelho, largado lá no meio em uma área sem água também.
Ao chegar bem perto, Steven pensa que ele não está fazendo nada. É como se ele estivesse esperando por algo, ou talvez esperando por ele esse tempo todo. Ele se ajoelha e aproxima a mão do espelho, achando que Rose está certa. Essa dia é muito perigosa. Ela afundou Bit City só procurando por ele. O espelho já tá só o caco. Se a pedra der um jeito de se soltar e ela se reformar, quem sabe do que será capaz de fazer. Então a melhor opção é embolhá-la mesmo para a segurança de todos. Só que ele olha como se nem ele mesmo acreditasse no que ele tá falando. Steven olha pro lado, fecha seus olhos, respira e fala pra si mesmo: desculpa, Rose, puxando a pedra dela com toda a força até que finalmente ela se desprende do espelho. E bem como foi da primeira vez ou da vez original em que Steven tirou a pedra da lápis do espelho, ela começa a brilhar, se afasta dele e vai refazer a sua forma. Porém perfeitamente sem olhos faltando pupilas pelo fato da sua pedra já estar curada. Lápis com seus olhões no estilo da U vira quando Steven fala o seu nome, falando: Você realmente me ajudou, obrigado. Algo que ela nem precisa agradecer, o nome dele é Steven, prazer conhecê-la. Ela levanta e pergunta se ele é um Crystal Gem, respondendo: mais ou menos, é complicado. Sem entender por que ele a soltou, falando que esperava poder conversar com ela. Conversar sobre o quê? Achando com toda a sua paranoia traumática de que aquilo é uma armadilha ou que as outras o seguiram, falando que não e provavelmente não. Provavelmente. Então ótimo. Veja, eu não sei quem é você, Steven, nem por que está com essas traidoras, mas eu passei 5.000 anos naquele espelho e não vou jogar fora essa chance. O espantando que ela esteja lá há tanto tempo. Só que sendo um espelho do tempo da guerra e que tem uma Jean consciente nele, o menino esperava que ela estivesse lá há quanto tempo, mano? Há uma semana? Ele entende que aquilo é realmente muito tempo e sente muito, não quer machucá-la de alguma forma. Tudo que ele quer é que ela pare com aquela inundação em Bit City. Aí, Lápis, aquele assentamento humano, considere feito. Não planejo ficar nesse planeta por muito mais tempo. Já abrindo suas asas d'água e preparando pra meter o pé dali. Steven pede pra ela esperar, perguntando se ela vai voltar pro planeta natal, respondendo: claro que vou, pra onde mais eu iria? Você não pode, digo, e você vai tentar me parar. Falando que não e tentando explicar pra ela que não pode avisar pro planeta natal sobre as Crystal Gems, algo que a irrita bastante. Por que eu deveria? Elas sabiam que eu estava presa no espelho e não ajudaram. Me deu uma boa razão para eu protegê-las. Saindo do chão e já preparada para partir. Steven berra pra ela: Lápis, senhora Lazuli, por favor, você tem razão em estar brava. Só que nesse planeta tem pessoas inocentes que não merecem o que o planeta natal vai fazer com elas. Lápis, ainda não estando nem um pouco convencido dessa história, só responde que ela também não merecia o que aconteceu com ela. Caralho, como eu disse no vídeo passado, foda, não existe né, um vínculo entre o muito White pesado, Steven e a White Lápis Lazuli como tinha na série original, ainda mais pelo fato de ela ser curada antes de sair do espelho, ter que fugir, no da Bit City. E foi muita coisa para que ela finalmente pudesse sair, fazendo com que ela seja bem menos grata a esse Steven, já que originalmente a saída da nossa Lápis foi bem mais de boa. Ela continua: todo esse tempo, tudo que eu queria era voltar para casa, e agora finalmente posso fazer isso. O que vai acontecer com esse planetinha não é da minha conta. Você me salvou, e eu sou grata por isso, mas daqui pra frente você está por conta própria, Steven. Se isso vale de algo, você não se parece nada com elas. Se o planeta natal vier, recomendo que se entregue, talvez peguem leve com você. Engraçado que essa Lápis Lazuli já tá falando sobre se entregar e mas se render. Mas sabe o que é engraçado que eu tava pensando, mano? Que acho que o planeta natal não vem mais, mano. Porque, tipo, não, tudo bem, tem amarelo e tem azul, né? Amarelo é general, zona, né? Beleza. Porque sem a presença da branco, que tipo, eram 4, certo? Quando a Rosa saiu, você tem a branco ainda que era manda-chuva. Agora saiu a manda-chuva. E aí, como é que tá o limite de poder? Será que a amarelo tá no topo, a azul e ela estão dividindo? Como é que tá? Sendo que ela ainda não foi forçada a ter que voltar para a Terra contra a sua vontade e tudo mais como ela foi na série original. E isso se ela for nesse universo. Steven volta a berrar: não, você não pode ir, Lápis, se arrependendo bastante de tê-la tirado do espelho, soltando um porque eu sou diamante branco, fazendo-a parar, pensar e então dizer: sabe, é engraçado, eu te ouvi dizendo isso para aquela outra quartzo, mas não achei que você acreditaria que eu cairia nessa. Isso era pra ser algum tipo de piada? Você, diamante branco. Eu não emergi ontem, garoto. Eu sei como diamante branco é. Tentando convencer ela de que ele realmente é ela e até mostrando o seu cetro como se fosse o cetro dela. Parando pra pensar agora, eu duvido muito que ela tenha visto a diamante branca alguma vez na vida. Na verdade, pouquíssimas gens foram as que tiveram a honra de vê-la alguma vez na vida. Só que ela, né, como qualquer gens, sabe que uma diamante não é tão pequena ou conversa tanto com as gens. E quanto ao cetro do Steven, eu também duvido que diamante branco tenha usado alguma vez na vida. Ele tinha que usar o poder de controlar. Desce aqui. Aí soltava ele e falava: tá vendo? Lápis fala: o que esse gravete idiota deveria ser? Aí ele: senhora Lazuli, por favor escute, eu não me lembro de nada, mas realmente eu sou ela, eu posso controlar jeans como fantoches. Controlar? Não estou dizendo que eu vou fazer isso, é claro, eu juro só estou... Isso já enche a paciência da Lápis, achando que ele está tentando ameaçar, jogando um monte de água nele e o mandando controlar aquilo.
Sabe, por um momento eu pensei que você fosse diferente, Steven, mas você é como todos os outros, só tentam me usar ao seu favor. Fingiste diamante branco, é sério, não ligo pra quem você é. E ela fala a famosa frase: Eu sou Lápis Lazuli e vocês não podem mais me manter prisioneira. Caralho, pior que se é realmente foda, né? tiver algum problema com isso, vá em frente e tente me parar, vossa radiência. Que deve ser como a gente se referem a diamante branco. Radiência. Eu não sei se vocês notaram, mas através das falas dela dá pra gente pegar um pouco, notar um pouco da personalidade daquelas duas lápis lazuli pé no saco, que a nossa lápis originalmente odiava elas porque a lembravam de como ela era, porque ela já tinha sido daquele jeito. Eram Sim. traços que existem nela e que veio da diamante azul intrinsecamente. Algo muito mais visível nessa AU, até porque ela foi escrita depois do episódio Por que Tão Azul. Agora ela cansou de jogar água nele e desfaz as paredes que criavam aquele lugar sem água, Coitadinho. quase afogando o menino naquele turbilhão. E ela continua: porque afinal de contas você me libertou, você só ia me controlar. Você só queria uma briga? Então eu vou te dar uma... Tomando um taco de beisebol na Caralho, cara que que interrompeu a fala tacada! dela. Sim, gente, a doida tomou uma tacada de um taco. E quem foi que tacou o taco nela? Pérola Branca e Leão, que chegaram agora, e ela já vai pegando o taco caso precise tacar de novo. Se bem que a gente sabe que isso já teria se resolvido se Pérola Branca ainda tivesse a pistola que a Pérola jogou longe. Brincadeira, gente, brincadeira. Steven fica muito feliz que ela veio lá pra salvá-la e tal, só que pede para que ela pare e não a ataque. Fazendo pra ele uns sinais de: garoto, quanta água do mar tu engoliu pra achar que a gente não precisa descer o sarrafo nela? Só que ele fala que precisam voltar pra Rose porque ele estragou tudo atirando do espelho. Eles não podem com ela sozinhos, ela é muito forte e controla da água. Talvez se voltarem Rose e as Crystal Gems possam alguma coisa, porque a Lápis interrompe e fala: possam o quê? Me colocar no espelho de volta, preparando um tsunami daqueles querendo ver elas tentarem fazer aquilo. Eu passei todo esse tempo apodrecendo nesse planeta A Lápis estúpido. Azul é muito Se ama forte tanto quando esses tem água, humanos, né, cara? pode Olha apodrecer isso, mano. junto a eles também. Porém, antes de ela soltar a onda neles, ela ouve um para na sua cabeça e fica completamente paralisada, sem conseguir se mexer ou usar qualquer um dos seus poderes, por mais que ela queira. Isso porque Steven mais uma vez usou seus poderes de diamante branco involuntariamente, a controlando como um fantoche que não faria mais Olha que nada. foda. Só que ao perceber o que ele estava fazendo, ele vai e a solta do controle, falando que não foi intencional. Isso a assusta bastante porque ele realmente pode a controlar suprimindo todas as suas vontades, e no meio do susto ela o manda ficar longe dela, cancelando aquela onda gigante voando Tá pra bom, longe foi do planeta perfeito, Terra parou a com onda Steven gigante. gritando o seu nome. O mais Meu Deus, foi importante. muita coisa pro capítulo só, e a única coisa que eu penso é como teria sido mais fácil e mais simples se o Steven se deixasse levar pelos poderes de diamante dele pelo menos uma vez, porque era óbvio que ele não ia conseguir convencer-lhe, as Crystal Gems não iam chegar a tempo e iam conseguir pará-la, sendo que ele podia realmente controlar, fazer com que ela parasse e impedir tudo aquilo. Mas não, ele não quis se levar, não quis controlar ninguém, ela se soltou e saiu voando pro planeta natal com mais raiva do que importa nunca. onde for, E como eu acabei de Steven é falar, good o guy. maior problema dessa Pode lápis ser a azul é que ela saiu com Quer dizer, muito magenta eu mais nunca assisti, amargura mas da tenho Terra do certeza que que a magenta original. também é. Já que a nossa lápis saiu Magenta, muito grata e inimiga do clássico, Steven por tudo que futuro. ele fez por ela, ainda que odiasse as Crystal Gems. Já essa, no desenrolar da conversa, considerou o Steven podre como as Crystal Gems, então não pastilhinha criou aqui, nenhum que vínculo tá com ruim. ele e provavelmente vai dar com a boca no trombone falando que Rose Quartz, a assassina de Diamante Rosa, e as Crystal Gems ainda estão vivas na Terra, só tendo a esperança de que eles não acreditem em uma lápis lazuli qualquer ou de que ela não saiba que aquela é Rose Quartz, já que a chamou de um quartzo qualquer. Talvez e por eu essa não parte é saiba, isso, gente. talvez eu não Bem saiba. maior do que o normal, como vocês Esse foi um sempre videozinho um pedem. pouquinho E na mais próxima longo. parte, Espero que vocês não curtiram veremos também, como as Crystal rapaziada. Gems vão reagir a essa situação. Um videozinho um pouco mais curto, espero que vocês... Mais curto, não, mais longo. Espero que vocês tenham curtido também. Deixar aquele likezão, lembrando que isso é tudo conteúdo antecipado pra quem é membro, tá? Ajuda demais o canal. Falando isso, agradecer a eles e pedir pra deixar aquele likezão. E valeu. Falou!